Queridos, eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã que eu dei o tema chamados para a vida. Eu acredito que é exatamente isso que o reino de Deus propõe a nós. Eu acredito que é exatamente isso que traduz a vida e aquilo que Cristo fez, e o sacrifício dele por nós, que foi um chamado para nós, e um chamado não para a morte, mas um chamado para a vida. O Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10, vai dizer exatamente isso, que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Mas a primeira parte desse texto de João 10:10 diz que o ladrão, o diabo, o Satanás, vem para quê? Para furtar, para roubar, para matar e para destruir. Veja bem, quando o texto fala ladrão, está falando do diabo, está falando de Satanás. É exatamente isso que ele vem fazer. Aliás, a Bíblia diz que ele vem apenas. Isso quer dizer que ele vem somente para isso e para mais nada, para roubar, para matar e para destruir. E quando a gente pensa nesse sentido, nós podemos pensar que Satanás está tentando, e continua tentando, e continuará tentando roubar, matar e destruir a minha e a tua vida, os meus e os teus sonhos, a minha e a tua visão, a nossa alegria, a nossa esperança. Esse é e vai continuar sendo o trabalho contínuo do ladrão, de Satanás, que é tentar roubar, matar e destruir nossas vidas, sonho, visão, esperança, alegria, família, tudo que você puder pensar que existe de bom na vida, colocar nesse pacote. Você vai lembrar que Satanás está tentando roubar, matar e destruir exatamente tudo isso. Mas Jesus disse que veio para dar vida, e veio para dar uma vida com abundância. Sabe, quando eu penso nessa vida que Jesus veio para nos trazer, Ele veio para trazer em primeiro lugar a cada um de nós de uma maneira particular, em um encontro pessoal com Ele. Ele veio trazer a mim e a você, mas Ele não só veio trazer uma vida a nós, mas também a partir de nós. Se eu pudesse dar um subtema para essa palavra, eu diria: de vida, ou seja, a partir da vida, de vida para a vida. Jesus veio oferecer a sua vida por nós, para gerar vida em nós e a partir de nós. Mas o texto que eu queria usar como base para a palavra dessa manhã está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 9 ao 14. Uma passagem muito conhecida e que às vezes levanta um pouco de polêmica por conta de uma situação muito vinculada à lei e que é vivida de uma maneira, pelo menos aos olhos dos religiosos, de uma maneira muito diferente na vida e ministério de Jesus na terra. E diz assim, Mateus capítulo 12 e versículo 9: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele, está falando de Jesus, lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem aos sábados. Jesus está afirmando, não perguntando, é lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem, Jesus disse para aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. No versículo 14, para nós finalizarmos essa leitura, diz: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Queridos, diante desse contexto e da pequena reflexão que nós fizemos na introdução dessa palavra a respeito do Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10, eu pergunto para vocês: quem é que vem para roubar, matar e destruir? Me ajuda aí, participa, eu sei que você sabe, só para você ficar mais acordado essa manhã. Quem é que vem para roubar, matar e destruir? O inimigo, o diabo, Satanás. E quem que vem para dar vida e vida em abundância? Jesus. Diante desse cenário, na sinagoga, onde nós temos um homem que estava com uma enfermidade, com um problema em uma de suas mãos, mirrada, ressequida,
Os fariseus, os doutores da lei, estavam tentando pegar Jesus nessa situação. E é tão interessante que Jesus vem exatamente para cumprir aquilo que ele disse. Ele vem para trazer vida, e é exatamente isso que ele faz naquele sábado. Mas se você parar para pensar, no último versículo que nós lemos, de Mateus 12, vai dizer que os fariseus começaram a fazer o quê? Começaram a tramar a morte de Jesus. Sabe, queridos, o grande perigo da lei é quando ela não cumpre o seu objetivo. Esse é o grande perigo da lei, quando ela não cumpre o propósito pela qual ela foi dada. Quando Deus, no Antigo Testamento, estabelece as leis, muito mais do que só 10 mandamentos, 613 mandamentos e leis, na verdade, o grande intuito de Deus era preparar um ambiente, era deixar um lugar onde o povo pudesse viver de maneira saudável e harmoniosa. A gente vai ver que a maior parte desses mandamentos estão ligados e relacionados com a conduta e o comportamento de cada um daqueles homens e mulheres do povo de Israel, para saberem viver de maneira harmoniosa, de maneira que fosse bênção e gerasse vida para eles e também para o seu próximo. Como resolver uma situação, como negociar, como resolver uma dívida não paga, como resolver uma série de situações. Se nós pararmos para pensar em partes, continua sendo o mesmo. Nós temos várias leis, várias regras na sociedade que vivemos, que de alguma maneira, elas não necessariamente tendem a engessar, mas elas tendem a organizar, e pelo menos esse deveria ser o propósito de uma lei, a proteção para que uma sociedade possa crescer de maneira saudável. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se nós pensarmos no nosso corpo, no corpo humano, os dois órgãos de maior importância vital para mim e para você são o nosso coração e o nosso cérebro. E ambos estão de trás, protegidos por uma estrutura extremamente rígidas. E nem por isso deixaram de crescer. E nem por isso deixaram de se desenvolver. Uma criança de nascimento, de pequena, de adolescente, de jovem até adulto. Então não necessariamente uma estrutura de proteção precisa ou irá te impedir de crescer. Mas como o nome já diz, a ideia é uma estrutura de proteção, um ambiente onde você possa crescer de maneira saudável e protegida. Essa era a ideia de Deus para o povo de Israel, não necessariamente trazer um jugo, uma opressão. A forma como o povo recebeu, entendeu, traduziu e passou a praticar a lei é muito diferente daquilo que Deus planejava para o seu povo. E muitas das vezes isso acontece conosco. Isso estava acontecendo com os fariseus naquele dia, na sinagoga, onde eles estavam tentando tramar um jeito de pegar Jesus, de encontrar Jesus, entre aspas, em um ato ilícito diante da sociedade. Agora veja bem, qual foi o propósito do estabelecimento de Deus para o sábado? Pense um pouquinho nisso. Qual foi o propósito? Por que foi estabelecido o sábado? Se nós pararmos para pensar, muitos de nós vamos rapidamente responder o dia do descanso, mas de maneira especial, biblicamente, o dia do Senhor. Não era necessariamente um dia apenas para descansar, mas era um dia para dedicar, para pensar, para fazer as coisas em torno de Cristo, em torno de Deus. Se nós fizermos a conexão de que Deus é um Deus de vida e não de morte, tudo que deve estar dentro do dia do Senhor tem que ser vida, tem que ser para gerar vida. É por isso que Jesus, tranquilamente, sem infringir nada da lei, pode, e ele até faz uma explicação, cura uma pessoa no sábado. Porque o sábado era o dia do Senhor, o dia dedicado ao Senhor, o dia dedicado ao Deus da vida. E no dia do Deus da vida, não podemos permitir, como filhos, como servos, como seguidores desse Deus, e Jesus muito menos, que uma pessoa viesse a morrer, a padecer, a passar uma necessidade. Então Jesus não está descumprindo a lei, muito pelo contrário, até porque a Bíblia diz que ele não veio para anular, ou para descumprir, ou para ignorar a lei, mas ele veio para cumprir, e muito mais do que isso. Então Jesus não está cumprindo. A grande questão é qual é o entendimento que nós temos de alguns quesitos da lei. Um deles seria, por exemplo, pensar no dia do sábado. Era um dia para o Senhor, o Deus da vida, um dia para ser dedicado à vida, para ser dedicado uma adoração ao Deus da vida e expresso, trazendo o quê? Vida, e vida com abundância.
E foi isso que Jesus fez. Mas é engraçado que para os judeus, os mesmos que estavam, entre aspas, parecendo que protegendo a lei do sábado, curar não podia, mas tramar a morte de alguém podia. Não é engraçado pensar nisso? Alguém que tão ferrenhamente está defendendo a lei, defende a lei apenas para uma condenação específica, porque queriam pegar Jesus. Eles dizem, curar não pode, trazer vida não pode, trazer alívio a alguém ou solucionar problemas em torno do nome de Cristo não pode, mas matar pode. Matar pode. Irmãos, esse é o grande perigo de quando eu e você vivemos sem o grande entendimento do propósito da lei, muito maior do que apenas as letras da lei em si. A letra mata, e o Espírito é quem vivifica essa letra em nós. Nós precisamos perceber que se nós estivermos diante de um Espírito correto em Deus, nós vamos perceber sim, várias coisas que a Bíblia nos aponta, nos ensina, nos traz como proteção para crescimento e para uma vida saudável, tanto uma vida pessoal, quanto familiar, quanto em torno da igreja ou de uma sociedade, mas nós vamos perceber que o ponto principal que eu e você fomos chamados é para a vida e não para a morte. Então as leis não são uma desculpa para que nós possamos trazer morte, porque no sábado não se pode curar. Mas podemos tramar a morte, mas podemos falar mal do irmão, mas podemos, em torno de algumas ideias de lei a respeito daquilo que vivemos como igreja, nós deixamos, impedimos que coisas verdadeiras do cristianismo aconteçam em nosso meio. E em nome disso, fazemos como fariseus, promulgando, não, vamos falar mal do irmão, isso pode. Não, vamos falar mal da igreja, do pastor, da sociedade, disso, daquilo, isso pode. Não, vamos pegar as redes sociais e vamos malhar, isso pode. Porque é lícito tramar a morte de alguém no sábado, mas curar não. Vocês conseguem perceber o grande dilema que nós estamos entre entender essa proteção que Deus traz em torno daquilo que é vital para nós, não para nos impedir de crescer, muito pelo contrário, para que possamos crescer e crescer saudáveis. E crescer saudáveis. Jesus veio para trazer vida e não a morte. Matar no sábado para aqueles doutores da lei era permitido. E comecei a pensar, e eu estou pensando, já desde que comecei a preparar essa palavra, em que ponto será que talvez eu estou entendendo errado e tentando gerar morte no lugar que eu deveria estar gerando vida? Comece a pensar sobre isso, porque Deus nos chamou para gerar vida em todo tempo, em todo momento, em toda área, porque Ele é o Deus da vida, não tem como ter outra coisa nele se não for a vida. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do descanso, Ele é o Senhor da vida. A grande questão é que muitas vezes estamos como os fariseus, como os doutores da lei. Estamos procurando acusação em nome da igreja, mas não estamos procurando um encontro de vida em Jesus, que transforma-nos de verdade, que nos faz viver em novidade de vida, que nos faz ter uma outra perspectiva diante da vida, das pessoas, que nos faz buscar crescer em Jesus. Não vamos procurar argumentos de acusação, seja em Cristo, na religião ou na igreja, mas vamos encontrar a verdadeira vida que Ele veio para nos trazer, uma vida e vida plena, completa, em abundância. O reino de Deus é completamente comprometido com a vida e não com a morte. E quando eu falo de comprometimento, eu sempre me lembro de um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu ouvi certa vez em uma pregação, que é mais ou menos como a teoria de fazer, ou uma tese de fazer um omelete de bacon, um omelete com bacon. Nós temos nesse processo dois ingredientes fundamentais, o ovo e o bacon, no qual a galinha vem e se envolve no processo. Ela participa de alguma maneira, ela vem, faz lá o seu esforcinho, coloca o ovo e vai embora. Mas para ter o bacon, o porco precisa morrer. E eu sempre lembro, irmão, sempre que eu falo isso, eu lembro que um pastor que pregava isso perguntou: e aí, irmão, fala para o irmão do seu lado, você quer ser galinha ou porco? Não, irmão, não faz isso não.
Mas eu acho que isso traduz tão bem a ideia de que o comprometimento é algo pelo qual você dá a sua vida, você dedica esforços verdadeiros, não só um envolvimento, não só vim aqui, entreguei, ajudei, fiz algo e vou embora, porque em nome do envolvimento, a igreja virou uma igreja de domingo. Em nome do envolvimento, eu e você somos cristãos apenas no domingo, nos tornamos cristãos nominais. Aquilo que víamos há anos atrás nas pesquisas, onde muitos católicos se diziam católicos, mas nem sequer iam na missa, na igreja, não participavam de nada. Da mesma maneira tem acontecido, e pesquisas recentes têm apontado isso, com os cristãos evangélicos. Se identificam, se dizem cristãos evangélicos, mas não vêm a um culto, não leem a Bíblia, não oram e buscam a Deus, não têm uma vida de devoção e intimidade com o Senhor. Estão envolvidos, mas não comprometidos. E Deus nos chamou para a vida, e vida fala de algo pleno, onde o sangue corre nas veias, onde há movimento. Nós fomos chamados para uma vida de comprometimento com o Senhor, aonde o sangue de Cristo corre em nossas veias, aonde Ele nos cobre, aonde há movimento nessa igreja, porque é uma igreja viva, chamada para a vida. Somos chamados para estar comprometidos e não envolvidos. E eu acho tão interessante que quando a gente fala de comprometimento, brincando com o exemplo que dei, do porco que morre, que nós somos chamados para dar a vida pela causa de Cristo, eu me lembro de um texto de o Evangelho de Mateus 16, 24 e 25, que vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, o que faz? Toma a sua cruz e siga-me. E o 25 vai dizer, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai fazer o quê? Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O Evangelho tem umas coisas muito diferentes da maneira como a gente consegue pensar num raciocínio lógico humano. Ele está falando que quem quiser ganhar a vida de verdade precisa perder, estar comprometido com a causa, entregar a sua vida em favor dele, entregar os seus... Enquanto o diabo, Satanás, vem para roubar sonhos, Deus, do outro lado, que vem para gerar vida, Ele vem para te dar um sonho, não para roubar o teu sonho particular, mas é porque Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Então Ele vem para nos dar sonho, Ele vem para nos dar vida, Ele vem para nos dar alegria, Ele vem para nos dar esperança. Mas para isso é necessário perder a vida, o valor da vida, das coisas desse mundo, para encontrar o verdadeiro valor da vida que está em Cristo e no comprometimento com o seu reino. Eu gosto de uma frase de Bill Johnson que diz assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Irmãos, essa frase é muito poderosa, porque quando eu e você entendermos quem Deus, entendermos plenamente quem Deus nos chamou para ser, nós não vamos querer imitar mais ninguém, copiar mais ninguém, claro, a não ser a Cristo, mas nós não vamos ficar preocupados, porque fulano faz assim, eu queria tanto e não consigo. Não, nós vamos entender plenamente quem Deus te fez para ser, quais as habilidades que Deus colocou dentro de você, quais os dons e talentos, a maneira que você flui de forma natural, cheio do Espírito Santo, e aí você vai entender, uau, é isso que eu preciso ser. Não copiar os outros, não como ninguém, mas como Deus me chamou para ser plenamente. Aliás, não só chamou, mas aquele que chamou de antemão também capacita, preparou. Ele nos capacitou e nos preparou. O maior exemplo disso é Cristo e a cruz. Ele perdeu para achar. Queridos, olha que interessante. Deus perdeu o seu único filho, ao entregá-lo para a morte, para achar uma família completa de filhos e filhas de Deus. Jesus perdeu a sua vida, entre aspas falando, naturalmente, humanamente falando, Ele perdeu a sua vida para encontrar um propósito muito maior. A gente lembra que Jesus lá no Getsemane dizia: passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Em outro texto diz que Ele suportou a cruz, porque Ele sabia a recompensa que lhe estava proposta. Ele perdeu, mas porque Ele sabia que haveria um ganho enorme. Deus perdeu, entre aspas, seu único filho,
para achar uma família inteira de filhos e filhas, porque a Bíblia diz que eu e você fomos feitos filho por adoção, pelo fato de que Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. O texto de João capítulo 14, versículo 12 vai dizer que na verdade vos digo que aquele que crê em mim, Jesus está dizendo, também vai fazer o quê? As obras que eu faço e as fará ainda maiores. Eu gosto de pensar nesse texto, porque de alguma maneira nós olhamos a perda em função de um ganho. E não que estamos focados nisso de maneira simplesmente sistêmica, monetária ou capitalista, e não há problema nenhum nisso quando você está fazendo investimentos, por exemplo, você não está fazendo investimentos financeiros para perder. Quando você abre um negócio, você não está abrindo para quebrar ou para falir. Então, não é sobre isso que eu estou falando, não tem problema nenhum com isso, mas estou dizendo que não necessariamente é aquele sentido de perder a sua vida para ganhar, de se comprometer com a causa a ponto de morrer, porque há uma recompensa poderosa em Deus, e não são de coisas apenas ou exclusivamente ou somente desse mundo, mas estamos falando de coisas eternas, que é para a vida que eu e você de fato fomos criados para viver. Jesus está dizendo, vocês vão fazer as mesmas obras, e obras ainda maiores. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava diante desse texto, eu estava em oração, eu estava dizendo, Deus, eu não consigo entender esse texto. Eu queria tanto entender esse texto, porque quando a gente pensa em obras, a gente já começa a pensar, ainda mais falando de Jesus, nos grandes milagres que Ele fez. A gente começa a pensar em cura, em ressurreição, em prodígios, em maravilhas. Nós começamos a pensar, né, no vasto testemunho a respeito das coisas miraculosas que Jesus fez na terra. E aí eu me lembro que orando, clamando, chorando diante desse texto, porque eu dizia, Deus, como fazer? Não precisava nem ser maiores, mas só as mesmas obras já me parece tão impossível e desafiador. E eu me lembro que o Espírito Santo tocou meu coração naquele dia e começou a falar comigo. E eu me lembro de uma primeira pergunta que Ele colocou no meu coração, que era, qual foi a maior obra de Cristo na terra? Qual foi? Na hora eu pensei provavelmente a mesma coisa que você pensou agora. A maior obra de Cristo foi a cruz, foi morrer por nós. Não existe obra maior do que essa foi a maior obra que Cristo fez por nós. E aí veio uma segunda pergunta no meu coração, o Espírito Santo colocou, você agora, diante desse entendimento, está disposto a fazer as mesmas obras? Para daí fazer obras ainda maiores? Porque o caminho do cristianismo começa pela cruz. Se não fosse a cruz de Cristo, não teria necessidade de erguermos nossa mão e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se não fosse pela cruz de Cristo, não teria necessidade de passarmos pelo ato do batismo. Se não fosse a cruz de Cristo, não teria necessidade nenhuma da gente estar reunido nesse lugar, pelo menos não para falar sobre Bíblia, sobre reino de Deus, sobre Cristo, sobre salvação. A gente poderia estar falando de qualquer outra coisa, menos disso. Podemos tudo isso por causa de Cristo e da cruz de Cristo, e da sua morte e da sua ressurreição. E naquele dia eu entendi, por mais difícil que foi, e ainda continua sendo para mim, porque ir para a cruz não é fácil. Naquele dia eu entendi que a primeira obra que eu preciso perseguir, que eu preciso orar, clamar, buscar a Deus para viver, é essa obra da cruz. É negar a si mesmo, é tomar a cruz, é morrer para si mesmo, é encontrar a verdadeira vida em Jesus. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, que ele diz, se você ainda não achou uma causa pela qual valha a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. E se nós não encontrarmos isso em Cristo e no Evangelho, irmãos, nós vamos encontrar onde? Eu não tenho nada contra, talvez também não tenha muito a favor, mas enfim, vamos ficar com a primeira parte. Eu não tenho nada contra de talvez uma pessoa estar lá dando sua vida pelo seu time de futebol. Eu não tenho nada contra em talvez a pessoa estar lá dando sua vida por tantas coisas que dizem respeito apenas a esse mundo, que uma hora vai acabar, que uma hora terminou, não tem um propósito eterno. E tudo bem, irmãos, pode torcer para o time que você quiser, tomara que ele vá bem, você pode estar um pouco mais alegre com isso, não estou apegado nisso, né? Tem uns times aí que estão bem complicados, né? E tem uns irmãozinhos que estão meio faceiros nesse último tempo aí, não sei porquê, vamos ver.
né? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos para frente, irmãos. Não vim falar disso. Mas é tão interessante pensar nessa frase de Martin Luther King. Se nós não encontramos uma razão, um motivo pelo qual vale a pena morrer, nós não encontramos razão de viver. E a nossa razão de viver é Cristo Jesus e esse Cristo ressurreto. Nós precisamos estar dispostos, irmãos. Eu sei que hoje talvez pareça uma coisa muito filosófica, talvez parece até uma coisa distante, uma utopia falarmos sobre isso, mas isso é a verdade do Evangelho. Por que parece distante? Porque nós não vivemos em um país, em uma sociedade com perseguição. Nós não vivemos num país onde é reprimido, você não pode pregar a Jesus, senão você vai morrer. Então, fica até estranho falar que nós temos que estar dispostos a morrer pela causa de Cristo. Mas, irmão, nós não precisamos ir para esse extremo do físico. Se precisarmos, tomara que estejamos prontos. Eu te pergunto, em pequenas causas, você tem morrido por causa da causa de Cristo? Lá dentro, sei lá, do teu trabalho, por exemplo, como é que é a sua conduta? O que você deixa morrer? Você fala, não, isso aqui vai morrer, porque eu preciso expressar a Cristo e a vida que eu tenho com Ele de verdade nesse lugar. É para nós pensarmos. Às vezes a gente só pensa nesse macro da morte física, dos mártires, dos heróis da fé, que não deixa de ser verdade, mas em muitas áreas das nossas vidas, talvez está precisando ter morte, para que Cristo possa viver em nós. Essas obras maiores falam da cruz, fala de perder como Cristo fez. Nele está a nossa razão de viver. Nele nós encontramos o motivo, a real existência, a razão, o propósito, o princípio e o fim para viver e para existir. Nele e somente nele. Nossa razão de viver é Cristo. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21 e vai dizer que para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro, é ganho. Por quê? Porque é isso que nós estamos falando até aqui. A razão de viver, encontrar, ela é Cristo. Viver para nós tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Porque só em Cristo temos verdadeira vida. Em mais nenhum lugar nós vamos encontrar vida de verdade, vida plena, alegria eterna. Em mais nenhum lugar. Se você tem nesses dias sentido, de repente dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família, nos lugares onde você está, talvez um desânimo, uma tristeza, uma falta de alegria, uma falta de vida verdadeira, uma falta de propósito, uma falta de visão, deixa eu te falar uma coisa, coloca tudo isso aos pés de Cristo, na cruz de Cristo, e diga, Senhor, se algo está me roubando, isso não pode ser o Senhor. Quem veio para trazer a morte, quem veio para tramar a morte no dia do Senhor, foi o diabo. O Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Eu preciso de Cristo para viver a vida de verdade. Sabe, o Senhor chama por libertadores, por promotores de vida. Assim como nós somos chamados para ter a vida em Jesus, e por isso eu falei de vida para vida, Ele também nos chama para fazer as mesmas obras. Quando nós morremos em Cristo e encontramos de fato a vida, nós somos chamados para promover essa vida aonde estivermos. Então eu te pergunto também nessa manhã, o ambiente aonde eu e você estamos, nesse ambiente tem sido gerado vida ou morte? É importante pensarmos nisso, porque fomos chamados de vida para a vida. Eu e você somos chamados para isso, para gerar vida. Essa vida que flui em nós a partir de Cristo, da verdade que nós encontramos. Dessa verdade que conhecemos e ela nos liberta, nos libertou, nos libertará. Quando eu penso em libertadores, rapidamente encontro alguns exemplos bíblicos, aliás vários. Mas eu vou citar alguns aqui, vou apenas citar. Não vou entrar na história, porque não vai dar tempo. Um deles é Moisés. Moisés foi chamado para libertar, para trazer vida ao povo de Israel, para tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi chamado para promover a vida, para ser um libertador. Encontramos isso em Gideão. Quando Gideão é chamado para libertar os israelitas da mão dos midianitas, por exemplo. Claro, o primeiro exemplo que nós poderíamos falar, e já estamos falando desde o começo da palavra, é o próprio Cristo. É Jesus. Poderíamos falar do exemplo de Paulo, e de mais alguns no Novo Testamento. Poderíamos dar exemplo, além de Moisés e Gideão no Antigo Testamento, por exemplo, Mordecai ou Mardoqueu e Esther. É tão interessante pensar que Mordecai,
ou Mardoqueu, como você quiser chamar, a Bíblia trata os dois nomes, ele foi levado cativo. Irmãos, quem está cativo num outro povo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi levado escravo, cativo para um outro povo. Não vou dar um nome aqui, senão poderia falar um país e poderia soar alguma coisa muito pessoal. Mas você foi levado cativo para uma outra nação. E aí lá você escuta alguém tramando alguma coisa para matar o rei daquela nação. O que acontece quando o rei de uma nação morre? A desestrutura, a bagunça, há rumores. Ficaria muito mais fácil para fugir, para sair daquele lugar. Mas Mordecai está comprometido com a verdade, porque quem encontrou a vida está comprometido com a verdade, e essa verdade é Cristo. E ele, quando escuta esse tramar, ele vai e faz saber ao rei. E aí então, aquilo não deu certo, o rei não veio a morrer, aquela trama não aconteceu. E a gente lembra da história, né? Não foi feito nada em recompensa de Mordecai, e depois lá na frente, Deus tira o sono do rei para que ele pudesse ser recompensado. Mas o fato é, através da vida desse homem, seja diretamente, ou da influência que ele teve sobre a sua prima Esther, de quem ele cuidou desde muito nova, houve libertação para o povo de Israel. É interessante pensar no que Esther, capítulo 4, versículo 14, o próprio Mordecai vai falar para Esther, ele vai dizer assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Sabe, queridos, uma pergunta muito importante que eu e você precisamos nos fazer é: por que eu estou nesse lugar? Seja o lugar que você estiver. Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa vizinhança? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou neste lugar? Mordecai vai dizer para Esther: pensa bem, foi para esse tempo que Deus te trouxe. E você vai se deparar e lembrar, talvez em muitos momentos, e você vai poder pensar: será que não foi para esse tempo que Deus me colocou nessa casa, nessa família, nessa empresa, nessa faculdade, nessa escola, nessa vizinhança, nessa igreja? Para trazer vida. Esther foi responsável por libertar o povo de Israel da trama de Amã, que era primeiro-ministro do rei, que estava tramando a morte dos judeus. Caminhando já para o final dessa palavra, eu quero falar um pouquinho sobre um homem que para mim é uma inspiração e um exemplo. O nome desse homem, eu não sei porquê, irmãos, eu já pesquisei por algumas vezes, depois se você souber, por favor, compartilhe comigo. Mas em livros já publicados, alguns tratam como William Carey, e outros tratam como Guilherme Carey, é a mesma pessoa. Não sei explicar para você, se você souber, já fiz várias pesquisas para tentar achar o porquê disso, mas é a mesma pessoa. Se você souber, depois você me ajuda aí, que a gente vai aprimorando. Mas o fato é que a história de William Carey é extremamente inspiradora. Ela é muito poderosa, irmãos, para falar sobre isso, que eu e você somos chamados por Cristo para a vida. E para gerar vida aonde formos. A vida dele é uma inspiração de comprometimento com as causas do reino. A vida desse homem é uma inspiração de comprometimento a estar disposto a morrer pela causa de Cristo. William Carey foi conhecido como o pai das missões modernas. Ele era um inglês, nascido em 1761, falecido em 1834. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Como missionário na Índia, especialmente, ele evangelizou a muitos, fundou escolas, ensinou a tantos e traduziu a Bíblia para várias das línguas da Índia. Línguas e sânscritos, inúmeras línguas e dialetos. Brincadeiras à parte, alguns dizem, e não deixa de ser verdade, que William Carey traduziu a Bíblia para 1/3 da população mundial. Só pensar no tamanho de quantas pessoas tem na Índia e na influência que tem em alguns países vizinhos que às vezes falam o mesmo idioma, você já vai entender que é uma verdade. Irmãos, se nós achamos que a Índia é um desafio hoje, imagina lá em 1761. A história conta que William Carey não era uma pessoa extremamente inteligente,
Não era uma daquelas pessoas que se destacavam naturalmente por questões intelectuais em sua infância. Mas os historiadores vão falar sobre ele e vão dizer que William Carey era extremamente perseverante. Uma das histórias da sua infância é que ele queria pegar um ninho de passarinho que estava sobre uma árvore, tentou a primeira vez, caiu, mas não desistiu. Ele foi a segunda vez, não conseguiu, caiu de novo. Na terceira vez ele caiu e quebrou a perna. Quando ele voltou ali não sei se bem um hospital, o que era na época, que ele estava com a perna ali engessada, enfaixada, ele sobe novamente a árvore, e então ele consegue pegar aquele ninho de passarinho. Com essa pequena história da vida, da infância desse homem, de William Carey, os historiadores retratam um homem extremamente perseverante desde a sua infância. Queridos, talvez quando você olha para a sua vida, você fala, mas eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho inteligência para aquilo, eu acho que eu não consigo fazer nem isso nem aquilo. Lembra da frase do Bill Johnson? Nós precisamos entender quem Deus nos chamou, precisamos entender completamente quem Ele nos chamou para ser, e usar os recursos que Ele já colocou dentro de nós, quando soprou o seu fôlego de vida. William Carey usou a sua perseverança, aquilo que ele já tinha, de maneira nata, que já estava nele, não foi uma inteligência extraordinária. E olha onde esse homem chegou, porque ele entendeu para que Deus os chamou. A vida dele é um sinônimo de perseverança, e uma parte curiosa da sua vida, é que quando ele decidiu ir para a Índia, a esposa dele não quis ir. A esposa dele falou, não, eu não vou com você, os filhos também não vão, e ele ficou diante de uma decisão. Irmãos, eu não estou aqui querendo suscitar nenhum tipo de doutrina, ou de que você faça qualquer coisa semelhante, porque a continuidade da história nos explica muita coisa, mas a história diz que ele entendeu que Deus o chamou para isso, e resolveu. Se a esposa não queria ir, e os filhos não queriam ir, com muito pesar em seu coração, ele se despediu deles, para ir de navio, que demorava muito tempo. Não era uma coisa que nem hoje, para ir para a Índia, morar lá, ser um missionário lá, levar o evangelho lá. O primeiro navio que eles ingressam, demorou por alguns problemas para sair do porto, e aí eles acabam, em algum momento, descobrindo que tinham missionários indo para a Índia, e retiram todos eles do navio, inclusive William Carey. Pouco tempo depois, um outro navio, se não me engano, acho que era dinamarquês, ele está para ir novamente para a Índia, ele está prestes a embarcar, e um de seus amigos vai até a esposa, conversa com ela, e usado por Deus, um de seus amigos missionários convence a esposa e os filhos a ir para a Índia com ele. E aí, quando chega na hora de ir, a comoção foi tanta, que o responsável pelo navio deixou que eles fossem, sem nem ao menos pagar a passagem, mas ele estava disposto a obedecer a Deus, ainda que lhe custasse um grande sacrifício, como deixar sua família na Inglaterra. Talvez isso nos ajude a entender a diferença de estar comprometidos e envolvidos. Resumindo o fechamento da história desse homem, a história nos diz que ele entrou com muita dificuldade na Índia, foi-lhe negado visto, entrou com tamanha dificuldade na Índia, debaixo de muitas lutas, de muitas dificuldades, ele entra nesse país. Doou a sua vida ali, estabeleceu escolas. Ele era uma pessoa que acabou tendo uma formação e uma fluência na área de botânica. Então diz que a influência dele nesse sentido na Índia foi enorme. Um dos mais belos jardins conhecidos na Índia, foi de uma iniciativa, de uma responsabilidade de William Carey. E a história nos diz que quando esse homem morreu, o governo da Índia ordenou que baixassem as bandeiras à meia haste, para honrar a vida e todos os esforços de William Carey por essa nação. Os começos nem sempre são fáceis, na maior parte das vezes não são, mas quando entendemos que somos chamados para a vida, de vida para vida, que tudo que nós precisamos já está dentro de nós, que Deus já te chamou, já te elegeu, já colocou dentro de você habilidades com as quais Ele conta e quer usar.
quando nós nos colocamos à disposição, quando nós estamos dispostos a nos comprometer com a causa, quando nós entendemos que todo chamado de Cristo não é para a gente ficar brigando, discutindo ou fazendo qualquer coisa, senão gerar vida como Jesus fez naquele sábado na sinagoga, aquele homem com a mão mirrada. Nós estaremos dispostos a viver de fato uma vida extraordinária. Um dos maiores sermões de William Carey foi baseado em Isaías 54, 2 e 3. Eu não vou ler o texto, mas nesse texto, que foi talvez o maior dos sermões de William Carey, ele fala de um Deus grande, de um Deus grandioso, aonde eu e você precisamos nos esforçar para viver e fazer coisas também grandiosas e grandes para esse Deus tão grande. Esse texto de Isaías vai falar sobre alargar a tenda. Ampliar a tenda fala sobre aumentar a família, fala muitas vezes sobre os novos filhos, e aqui pensando no sentido espiritual, precisamos entender que esse é o tempo urgente de alargarmos a tenda, de aumentarmos e ampliarmos a família, de nascer novos filhos nesta casa, de levarmos o evangelho e a vida em outros e tantos outros lugares. Para concluir essa palavra, eu queria ler, se pudermos projetar o texto de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e versículo 24. Esse texto é um texto que fala de Paulo, e diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo entrega a sua vida por amor a Cristo, e esse é também um grande exemplo para nós, de um gerador de vidas.